Debate da semana. Viva! Começa agora o debate da semana na TSF Madeira e na Rádio Praia. Hoje com o nosso painel de senadores, António Trindade, Miguel de Sousa e Ricardo Vieira, que estará a chegar. Boa tarde para já aos dois. Boa tarde. Boa tarde. Temos muito para analisar numa semana de alta tensão política que viajou de São Bento até aos passos do Conselho do Funchal, sem esquecer os alertas da ciência sobre o chão que pisamos, precisamente na semana e no dia em que se assinalaram os 16 anos do temporal de 20 de fevereiro de 2010. Mas antes de entrarmos nestes temas, avançamos para a nossa ronda inicial, que é sempre marcada pela frase ou o tema que marca a semana. E começo por si, António Trindade. Bem, eu julgo que vamos ter tempo suficiente para discutir o grande tema de hoje, que é, na realidade, as regras do subsídio de mobilidade, mas eu queria aproveitar, então, como frase, a primeira página do Diário de Notícias de hoje, que vem referir as declarações do líder regional do Chega, dizendo que a perda de valores, a perda de vereadores no Funchal é um alívio político. Eu julgo que isto revela bem aquilo que julgo ser um epifenómeno político, que é efetivamente o Chega. Quando se está a falar no André Ventura, é uma personalidade, um homem inteligente, um homem que quis criar efetivamente o seu mundo, e criou o seu mundo e o seu mundo partidário, e que conseguiu criar aqui, em todos os ambientes dos revoltados, dos chateados, criou aqui uma envolvente que teve a dimensão efetivamente que teve. Agora, isto quando se passa da crítica para o poder, aí é que se começa a medir, evidentemente, o que é a sustentabilidade de um partido. E aí vê-se como um primeiro exemplo, que é uma variação da Câmara do Funchal, que, passado muito pouco tempo da posse, já não tem efetivamente vereadores. Eu julgo que este é um alerta e, sobretudo, uma sensibilização, tendo em consideração, sobretudo, os resultados que André Ventura e refere André Ventura, trazendo sempre à colação a sua realidade partidária do que é que efetivamente pode ser, ou do que pode ser este epifenómeno Chega projetado já nos primeiros executivos. Essa novela protagonizada no município do Funchal, que será tema de análise neste debate. Passamos para Miguel de Sousa, que nos acompanha via Zoom. Espero que confortável depois de uma longa viagem. Miguel, boa tarde. Que frase é que nos traz esta semana? Isto vem grande. Eu julgo que ele vai dizer em inglês. Vai ser um dia grande, mas tudo bem, também não havia problema, porque eu sei que percebiam todos. Ora, o que eu, já agora só um comentário àquilo que o António disse, e tem toda a razão, mas o alívio não é político. E aí é que é um anabiste quem é preferido. O alívio é partidário, que era o que ele queria dizer. É um alívio partidário, só que o diário ouviu certeza bem e pôs alívio político. Ora, não é um alívio político, porque os rapazes continuam aí. E como continuam aí, não aliviam nada. Aliviam é no partido. Bom, mas eu, para mim, tenho que, como perceberam, eu volto dos Estados Unidos, de Nova Iorque, e foi a minha estreia nesta nova era Trump. E devo dizer que não dei com nada, não dei com nada. Não vi o Trump, não tive nenhum impedimento, nem nenhuma dificuldade por conta do Trump. Olha, fui à América, gostei, estive lá, estava frio, 0 graus a maior parte do tempo. Isto chegar aqui com este sol
e com este clima dá para valorizar aquilo que nós temos e que muitas vezes não damos a atenção certa. Agora, problemas políticos há lá como há cá e parece que graves, porque também vamos com certeza falar nisso. Aquilo que eu vim ouvir no carro do aeroporto para aqui, para me tentar atualizar em relação ao debate na Assembleia da República, e não há dúvida que às vezes tenho pena de ser português. Muito bem, fica já lançado por Miguel de Sousa este que é, ou esse que é o primeiro tema incontornável novela do subsídio social de mobilidade e com um momento caricato que se sucedeu na Assembleia da República com os 3 deputados eleitos pelo PSD Madeira a serem proibidos de falar sobre uma proposta que chegava desde a Assembleia Legislativa da Madeira e que dizia respeito à região e que acabaram por votar em sentido inverso ao da bancada da Aliança Democrática, ao lado do Chega e do PS, para, de certa forma, revogar o novo modelo de reembolsos. Pelo meio abriu-se uma crise política. Miguel Albuquerque ameaçou e tem ameaçado passar os 3 deputados do PS da Madeira na Assembleia da República à condição de independentes e também a criticar a mordaça que foi imposta aos parlamentares por Hugo Soares. António Trindade certamente foi uma pessoa atenta àquilo que se sucedeu esta semana em São Bento. O que é que lhe apraz dizer em relação àquilo que todos nós presenciamos? Foi um momento menos bom para a Madeira? Bem, é um momento menos bom para a Madeira, mas também é um momento de grave. É um momento que revela, não foi só a proibição, não foi só a proibição do Hugo Soares em relação aos deputados da Madeira, foi algo depois que é pior, que é a bancada do PSD se levantar e dar toda palmas àquilo que efetivamente o líder parlamentar tinha feito. Numa atitude digamos, de forte contrariedade em relação a esta posição dos deputados. É grave e é sobretudo a tentatória das autonomias e a tentatória dos conceitos que efetivamente se queira defender neste país e num ano onde se discute, onde se passa, se assiste aos 50 anos da autonomia, onde a nível nacional se discute tanto a regionalização, é grave que estes deputados que vêm das diferentes regiões do país, que onde existem cidadãos que recebem efetivamente os subsídios de uma forma distorcida através da atividade, dão palmas contra os seus colegas de bancada, numa posição contra colegas de bancada, sem respeito efetivamente pelas regiões que estão efetivamente ali representadas pelos diferentes deputados do PSD. Eu julgo que é um momento grave e, sobretudo, o que daí decorre é porque depois há uma votação, a oposição ganha, define novas regras, só que as relações vão se passar no futuro entre uma região e um governo da República. O governo da República que foi efetivamente derrotado. Há um ambiente próximo futuro que efetivamente será de grande dificuldade e julgo em relação ao qual também posturas como a de Miguel Albuquerque em ameaçar passar os deputados para independentes, evidentemente não irão contribuir em muito naquilo que efetivamente se quer definir no relacionamento com a República. Miguel de Sousa, foi uma falta de respeito com a autonomia, mas também uma falta de respeito para com o PSD Madeira e com as inúmeras vitórias que o partido a nível regional já deu à própria estrutura nacional. Ora, Ruben, e peço desculpa, mas isso é tudo treta. É verdade, porque isto não é um assunto novo. Os deputados não podem falar. Portanto, os deputados não podem falar por sua iniciativa.
qualquer deputado na Assembleia da República, para tomar a palavra, tem de ter autorização da direção do grupo parlamentar. E isso foi sempre assim. Não venham agora dizer que foi ontem ou foi hoje. Foi sempre assim. Ora, o que me levou em muitos congressos do PSD, nomeadamente no último, dizer que nós devíamos nos opor, e eu perguntava aos nossos deputados se estavam livres dessa obrigação. Só que agora aquilo vai ao ponto deles pedirem para falar e o presidente da Assembleia não lhes dá a palavra. Portanto, aqui tem ali uma engenhoca tal que os deputados não têm qualquer liberdade. Agora, vamos lá ver. Eu acho que é tempo de dizer que o PSD, Partido de Autonomia, é preciso não esquecer que o PSD chamava-se PSD, Partido de Autonomia. Não tem tido coragem, não os tem tido no sítio e passou a vida em covardia, porque aceitou que até deputados seus na Assembleia da República assinassem declarações de que se falhassem na disciplina de voto, eles já tinham assinado a sua resignação ao lugar de deputado e, portanto, o grupo parlamentar entregava aquilo na mesa e ele deixava de ser deputado. E, portanto, é uma subjugação, é uma violência que não tem qualquer sentido. Aliás, uma das partes que o presidente lá do grupo parlamentar do PSD, Hugo Soares, me arrepia-me, para já, me lembrar que o ano passado, no chão da Lagoa, o Luís Montenegro e o Hugo Soares passeavam como deuses que tinham vindo à Terra. E, por acaso, como o chão da Lagoa é bem no ar, tinham ficado ali no meio das nuvens. Eram pessoas do maior que havia, portanto, do maior impacto político, e quando não passam, de pessoas que não dão qualquer atenção à autonomia das regiões autónomas, não dão qualquer atenção àquilo que é a nossa vontade. E por isso nós estamos aqui sujeitos a pessoas que não valem a pena. E estou louco para ver se eles vêm ao chão da Lagoa outra vez. É porque se eles vêm ao chão da Lagoa, olha, pelo menos eu não vou. Mas também não contam, porque não estou para aturar isso. Aquilo do Hugo Soares dizer que, afinal, a grande liberdade é um madeirense poder ser deputado de Setúbal. Só basta ver o Partido Socialista, que só tem cubanos, é este o nome, quer na Assembleia Legislativa da Madeira, quer nas listas na Assembleia da República. O primeiro candidato em tempo de autonomia na Assembleia Constituinte, em 1975, era como é que ele se chamava? Jorge Campinhos. Era o PS candidatou-se com o Jorge Campinhos. Ora, que era um cubano qualquer, ou não faço ideia quem era, portanto, que foi eleito pela Madeira, pelo Partido Socialista. Ora, isto não é liberdade nenhuma, isto é subjugação, é dependência, é falta de autonomia, é falta de coragem, é falta de liderança, é falta de direção, é falta de tudo. E, portanto, se é para andar nisto, não venham hoje deitar os dentes de fora, porque isso não conta. O que conta é que o tempo todo nós aceitamos isto e, portanto, temos aquilo que nos deram. Miguel, eu acredito que tu realmente, estas horas todas de avião de Nova Iorque para cá, fazem-te perder aqui algumas mortes, aqui alguns hiatos,
mas não nos podemos, e é por isso que tu fazes aqui uma referência a datas e a acontecimentos que efetivamente já prescreveram. E por isso eu julgo que seria mais importante discutirmos aqui o grave que é uma não autorização de um líder de um grupo parlamentar em relação à intervenção de deputados madeirenses em relação a um projeto que não era uma proposta do PSD, é uma proposta da Assembleia Regional. Esta é uma proposta que é enviada, que é a instituição da Assembleia Regional que manda por unanimidade, não é? Eu concordo com isso tudo. Podes acelerar mais. Não. Eu concordo com isso. Tudo o que tu disseres mal deles, do eu não quero fazer aqui juízo. Eu não quero fazer juízos de valor ainda. O que me parece é que a constatação de facto destes comportamentos irão determinar naturalmente uma relação difícil para o futuro. Até porque a própria proposta da Assembleia Regional em relação ao subsídio, em relação à remuneração do subsídio de mobilidade, foi, quanto a mim, mal construída. E eu preparei aqui só 6 ou 7 pontos que julgo que seriam particularmente importantes para os ligar e para compaginar, inclusivamente, com próprias posturas do Governo da República, nomeadamente com o Ministro das Infraestruturas, o Miguel Pinto Luz, que num almoço recente, que já referi neste nosso debate, veio trazer à discussão algo que põe efetivamente, que coloca mal a própria postura de um PSD neste caso. Quando efetivamente se aceita que deputados que representam efetivamente outras autarquias, outras regiões, se ponham de pé a aplaudir algo que vai efetivamente contra a essência do que é que deve ser um subsídio de apoio ao cidadão. Quando estamos a falar em termos de subsídios de mobilidade, estamos a falar necessariamente numa relação entre o Estado e o cidadão e não propriamente uma relação entre o Estado e a atividade, as transportadoras neste caso. Ora, o que é que acontece em relação a qualquer cidadão do território continental que efetivamente, onde existam cidadãos, onde existe a terceira idade, onde existem outras áreas que são fortemente subsidiadas, a atribuição à transportadora e não um subsídio ao próprio cidadão vem efetivamente perverter esta relação de subsídio de mobilidade. E isto que o Miguel Pinto Luz dizia, para os cidadãos nacionais não é preciso qualquer declaração ou qualquer confirmação de que não deve nada ao fisco ou à segurança social, está efetivamente a perverter este próprio conceito porque diz, eu já dou a atividade. Ora, ao dar a atividade, não respeitando esta relação com o cidadão, é algo efetivamente grave e que nessa altura, evidentemente, todos os partidos da oposição, ao votarem favoravelmente que o subsídio deve ser atribuído independentemente da condição fiscal ou em relação à segurança social, efetivamente tem que ser ultrapassada. Quem o penalize fortemente é efetivamente a hipocrisia de todos aqueles deputados do PSD que se levantam para dar palmas a uma posição de um Hugo Soares, que já se percebe e ficou muito bem clara a posição que ele tomou, agora é uma posição de hipocrisia e eu diria pelo menos de hipocrisia aquilo que efetivamente os deputados representantes das diferentes regiões portuguesas o fizeram. Agora, evidentemente, este problema da mobilidade tem muito que efetivamente se lhe diga. E agora o que valia a pena, e já o referimos aqui, o que valeria efetivamente a pena era passar a zero e rediscutir totalmente o próprio conceito de mobilidade. Porque aquilo que efetivamente é mandato também da Madeira, da Assembleia, para a Assembleia da República, falha em muitas áreas. Em primeiro lugar, quando se está a falar aqui desta relação Estado-cidadão, pergunta-se
Quando é que é devido o subsídio? É quando ele compra ou quando o serviço é prestado. Evidentemente, se for aquilo que é proposto pela Assembleia Regional, se no momento da compra, eu ainda há pouco referia ao Ruben, uma posição, você atualmente, todas as companhias de low cost permitem que eu possa, ao comprar um bilhete, depois alterar os percursos. Eu pago um suplemento qualquer e altero os percursos que quiser. Bem, evidentemente nós temos algumas situações que em termos do que se passou aqui na Madeira em relação a algumas... António, pô, tens tempo. Não, repara, é só para te dizer o seguinte, aquilo que está efetivamente montado e apresentado à Assembleia da República corre efetivamente o risco de poder eventualmente ser já chumbado na especialidade por carência de fundamentos neste subsídio e no próprio modus faciendo como é efetivamente montado. Parece-me que seria particularmente importante, mesmo em termos regionais, ser rediscutido os conceitos em que é da atribuição do subsídio de mobilidade, sob pena de o vermos mais uma vez chumbado em termos da Assembleia da República e, neste caso, e alguns destes casos, com alguma razão. Entretanto, Já agora, Miguel. já agora só para, é porque aqui o António Trindade apanhou o PSD num dia negativo e está a acender a fogueira. Mas nos outros dias nunca tem essa mesma Antes vontade. pelo contrário, É preciso não esquecer que esta asneirada toda começou com o Partido Socialista e começou com o governo do PS nos Açores. Vamos lá saber com que intuito, porque diz muitas coisas, uma delas é que foi para salvar a SATA, e portanto houve muita bilhardice e há muita coisa que não se conhece, mas que fez com que o governo regional dos Açores inventasse esta solução, que agora ainda corre mal, já é diferente na Madeira e os Açores desde o primeiro dia, o que até me parece muito mal. Agora, sem dúvida nenhuma de que o sem dúvida nenhuma de que o PS tem muita responsabilidade nisto. E os deputados do PSD, os três da Madeira, não votaram nem a favor da oposição ou do lado da oposição ou contra. Votaram pelo princípio. Só que nenhuma daquelas propostas que estão na Assembleia da República resolve o problema todo. Aquilo que cada um propõe uma parte, nenhum propõe todos, nem o próprio PSD Madeira. A Assembleia Legislativa da Madeira deve-se-lhe apontar o dedo porque não teve a coragem de apresentar uma resolução que fosse cabal em relação a isto. Desculpa, quem é que tem a maioria na Assembleia Legislativa Regional? E estavam, eu PSD e o CDS, e estavam, portanto, a perceber que, pelos acontecimentos e pela realidade política atual, haveria facilidade de ver aprovado o que fosse, porque eles viam querer castigar o PSD. E o PSD Madeira não aproveitou a situação. E isto tudo vai custar caro, vai ter um preço, vai ter uma fatura que eu não sei quem vai pagar, mas que o PSD não vai ser bem disto. Entretanto... Já agora, só para perceberem que as tarifas todas do Trump foram consideradas ilegais e ele acaba de determinar uma tarifa de 10% para todo o mundo.
Foi notícia esta tarde. Ricardo Vieira, entretanto, já chegou ao nosso estúdio. Boa noite Certamente já deverá estar ciente daquilo que está a dominar neste momento o debate. Tem a ver com o episódio que ocorreu esta semana a propósito do debate sobre o subsídio social de mobilidade, um momento caricato em que os 3 deputados do PSD Madeira acabam por não, ou por serem impedidos de falar. Eu já fiz o resumo, vamos estar a repetir, mas certamente terá uma opinião concreta sobre o que se sucedeu. Tenho. Para mim, mais caricato do que os 3 deputados da Madeira não terem podido falar, que é de facto uma coisa perfeitamente incompreensível, foi o PSD ter elegido para falar sobre o assunto. Ricardo, foi sempre assim. Sim. Está errado à mesma, mas foi sempre assim. Tudo bem, é preciso mas para mim, autorização para Miguel, falar. é verdade. Depende do presidente do grupo parlamentar. Mas para mim, o quê? Mas para mim, se me permite, vamos deixar o Ricardo falar agora. Eu vim para aqui para alguma coisa, espero eu. E agradeço o esforço, Ricardo. Agradeço o esforço. Como ficou atrasado, tem que recuperar alguma coisa do que foi dito. Exato. Só queria dizer o seguinte: para mim, impressionou-me mais o doutor Hugo Soares fazer questão de ser ele a representar a delegação do PSD, do parlamentar, a falar, quer dizer, e levou a representatividade ao líder máximo parlamentar, e pior que isso, a intervenção que ele faz, que é uma coisa que eu já não ouvi há muitos anos, e esperava que definitivamente tivesse acabado em Portugal, que esta ideia de que as pessoas do continente pagam para os madeirenses viajar, os madeirenses e açorianos, que é uma coisa, eu acho, de uma infelicidade enorme. Por outro lado, também concordo aqui um pouco com o que disse o Dr. Miguel Sousa, de que as soluções apresentadas não resolvem nada. Aquilo agora vai para a Comissão especializada e vai haver uma redação, espero, única e que seja melhor do que aquelas redações que chegaram ali. Porque, na verdade, aquilo que ali está vai precisar outra vez de uma regulamentação. E vamos estar talvez aqui há alguns meses à espera dessa regulamentação, e na regulamentação ninguém sabe se não vai surgir uma coisa, agora já não com as questões das finanças e da segurança social, porque isso as propostas inviabilizaram, mas pode aparecer outra porcaria qualquer que no fundo vai dar no mesmo. E nós temos, curiosamente, a Madeira TT aqui um aspecto curioso, que foi a proposta da ACIF, que é uma proposta que eu acho, nós aliás já tínhamos falado aqui sobre ela, é uma proposta que mereceria, obviamente, na minha opinião, um consenso e que resolvia o problema, quer dizer, é transferir esta questão para a economia resolve, não é preciso isto haver o excesso de burocracia para que isto se resolva, a economia resolve isto. Sim. Ricardo, já agora perguntava, uma vez que é o que tem menos tempo de antena até agora, como é que veio essa possibilidade de Miguel Albuquerque, ou neste caso dos 3 deputados, passarem mas sabes quem tem mais tempo? Passarem a independentes, essa ameaça de Miguel Albuquerque que suscitou essa possibilidade ontem e reiterou esta manhã. Eu percebo, é uma reação a quente, mas não é uma reação que seja positiva. Porque eu acho que o problema continua a ser este, é que nós não temos neste momento estruturas nacionais onde possamos reivindicar e ter audição. Uhum. Ainda agora vim de uma conferência em Câmara de Lobos, onde se falou disto, exatamente. E eu voltei aqui que já tenho dito aqui muitas vezes, é preciso criar, repare, a Madeira volta e meia a Bruxelas, em duas estruturas representativas, uma da Comissão das Regiões Ultraperiféricas e a outra do Comitê das Regiões. No Comitê das Regiões estão previstos assentos para regiões do Portugal continental, do continente português. E é estranhíssimo que Bruxelas receba representantes do Norte e do Sul e do Algarve e do Alentejo português e não haja no Estado português uma organização para receber essas regiões todas, inclusive a Madeira e os Açores, onde se redistribuísse territorialmente melhor os lugares, os recursos, os fundos, tudo isso, tudo um planeamento muito mais integrado, que no fundo isto não é uma coisa original, isto é uma coisa que já vem de há muitos anos. Eu recentemente estive a rever alguns papéis e lembro-me que a Direção Central de Planeamento, ainda criada na altura do Marcelo Caetano, repare-se, quando Portugal aderiu à EFTA, já previa direções centrais de planeamento regionais.
e que tiveram um papel fundamental na perspectiva do desenvolvimento do país posteriormente. Ficou a meio, porque entretanto o regime caiu e essas coisas alteraram-se. Mas a verdade é que a Constituição, por exemplo, obriga a constituir regiões administrativas, e isso nunca houve. Nós temos um país, nesse aspecto, que olha para o território de uma forma perfeitamente, eu diria, desprezante. E a Madeira e os Açores estão metidos aqui nisto. Há um certo desprezo. E é por isso que a gente vê nas calamidades a aflição dos autarcas que não encontram ninguém que os ouça. Não há coordenação regional dos poderes. Não há nada. Isto é o país que nós temos. E com algo mais grave ainda. Com uma situação, uma relação de algum ciúme em relação ao desenvolvimento das regiões autónomas. Sim, que é outra coisa também. Que é este facto de ter que admitir, ter que ser solidário com o exercício do poder regional, gera aqui uma ciumeira tremenda, que é bem evidente numas declarações, no caso do Ministro das Infraestruturas há dias no almoço, e a declaração do Hugo Soares. Quer dizer, as declarações de um líder parlamentar não fazem sentido nenhum e deixam bem transparecer uma relação de ciúme em relação ao próprio desenvolvimento regional. E Durão Barroso, a propósito dessa conferência onde esteve esta tarde em Câmara de Lobos, referia que ainda existem muitos, à entrada da conferência, dizia que ainda existiam muitos centralistas no E acabou a sua intervenção dizendo esta coisa magnífica: viva a Madeira livre e viva os Açores livres. Que é uma coisa que ele disse há muitos anos. Sim, Fui sim. mal entendido. No Congresso É do verdade, PSD. no Congresso do PSD. Fui muito mal entendido na altura a nível nacional e hoje repeti. Exatamente para dar essa tónica. As regiões autónomas foram uma boa experiência e um bom sinal de desenvolvimento para o país. E é bom que se crie esse sentimento e é bom que se crie essa cultura nacional de valorização das regiões autónomas, que infelizmente não existe. Sim, sim. Miguel de O Sousa. rei de Espanha disse que as autonomias foram a melhor realização do país democrático. Do país democrático. Sim. Miguel de Sousa, eu aproveitava para questionar sobre esta hipótese de os deputados do PS da Madeira passarem a deputados não inscritos, neste caso independentes, perdendo com isso tempo para discutir propostas na Assembleia da República, neste caso intervenção nos debates. Isto, na prática, a Madeira não arrisca ficar com menos voz e influência em São Bento se isto se efetivar? O problema, para já, não tem influência nenhuma agora, que eu saiba, e que eu veja. Não tem influência nem no Parlamento, nem no Governo, nem em lado nenhum, nem sequer no próprio PSD. Portanto, eu acho que isso. E depois, então, temos que começar pelos partidos regionais. Em vez de ir para independentes, é para partidos regionais. Alterem a Constituição e permitam os partidos regionais. Portanto, e aí depois logo se verá. Mas eu percebo que todos sempre tiveram medo dessa afirmação autonómica. É melhor estar ali encaixadinhos, é melhor estar ali sossegados, de vez em quando dá umas rapecadas, mas isso é sempre normal em todo o lado. Agora, não faz, a autonomia vale muito pouco hoje em dia. E se calhar antes também. Só que internamente falava-se grosso, alto, ofendíamos uma data de gente, portanto, depois a seguir dava-se umas palmadinhas nas costas e a coisa ficava mais ou menos, e lá ia andando. Isto tem de ter um sentido. Primeiro era o país todo estar dividido em autonomias. E depois haver partidos regionais. E cada um vai defender a sua causa e aquilo, os seus intentos, como quer. Agora, eu queria introduzir. Queria, mas já perdeu. Deixamos de ouvir Miguel de Sousa. Que eu saiba, quando foi o fevereiro de 2010, aquilo custou 1.000 milhões de euros. É isto, a lei de mais, sim.
foi uma parte para o Estado e uma parte para a região. Ora, este agora, em Coimbra, em Leiria, em Aveiro, em Setúbal, onde é que está a parte regional que vai pagar? Quem é que vai pagar? Eu gosto de Trás-os-Montes, que não teve nenhum desastre. Eu gosto de Braga, que não teve nenhum desastre, que vai pagar Leiria. Leiria vai pagar uma parte como? Como é que se vai pôr Leiria, como se pôs a Madeira, a pagar uma parte da despesa, uma parte do custo de recuperação? Lá não há isso. Pagam todos. E não, quando pagam todos, não pagam em relação à Madeira e aos Açores, pagam só em relação a eles. O orçamento de Estado existe para o continente e não existe para mais nada, portanto não é de Estado. Não sei se António Trindade quer dar aqui alguma achega, viu a tomar notas. Há um fator aqui importante, a autonomia é algo de importante, é algo a preservar e a defender. Evidentemente que as autonomias também têm, digamos, a sua representatividade no exterior, quanto maior e melhor for o protagonismo dos seus representantes. E eu julgo que os deputados do PSD Madeira terão efetivamente agora desafios acrescidos para manter a sua posição e para fazer, digamos, exteriorizar os seus sentimentos em relação a situações como estas, que são realmente, eu diria, execráveis. E pegando precisamente na questão dos deputados independentes, aquilo que é uma possibilidade ou ameaça do PSD em Lisboa tornou-se realidade para o Chega no Funchal. Foi tema, aliás, de abertura, foi o tema ou a frase que nos trouxe logo no início do debate. Os dois vereadores eleitos pelo partido, Jorge Afonso Freitas e Luís Filipe Santos, bateram com a porta, queixavam-se de falta de condições éticas, de terem sido excluídos da Convenção Nacional e de a liderança regional servir apenas os interesses de um grupo restrito. O Chega perdeu assim a representação no Executivo Camarário da capital. O episódio expõe a fragilidade do partido a nível regional e até nacional. Eu diria, tal como referi no início, eu julgo que cada vez mais se vai confirmando aquilo que o Chega é um epifenómeno. É na realidade. André Ventura construiu a sua imagem um partido, construiu o seu universo, que a páginas tantas gera uma confusão enorme quando o Chega concorre a eleições nacionais, regionais, autarquias e inclusivamente concorre à presidência da República. Só que aquilo que André Ventura constrói à sua imagem, efetivamente, não se repercute depois na própria instituição partidária. A instituição partidária passa a ser outra coisa que não aquilo que efetivamente André Ventura pensou e delineou. E é por isso que não é este exemplo da Câmara do Funchal não é um caso único. Tem-se visto o que é que tem acontecido em quase todos os exemplos onde o Chega passou a ser efetivamente poder. À sua dimensão, gera naturalmente, é um vereador da Câmara de Lisboa, são estes vereadores, são as próprias posições, as posições assumidas em termos da Assembleia da República, vêm efetivamente pôr, digamos, ao de cima o que é que efetivamente é a própria estrutura partidária e a sua debilidade na sua afirmação de alternativa de poder. Ricardo Vieira também deve ter sido um assunto que acompanhou, fez parte da agenda mediática desta semana, este episódio que ocorreu na Câmara do Funchal. Perguntava o mesmo que perguntei a António Trindade, se expõe a fragilidade, se concorda que o Chega é um epifenómeno. E também perguntava se acha que do ponto de vista... A razão é um pouco diferente dessa. Não? Ok. Vejo as coisas de uma forma diferente. Não sei se é a razão. Vejo as coisas de uma forma diferente. O partido do Chega tem uma legitimidade muito centrada na pessoa do seu líder.
mas não tem uma estrutura de poder adequada a essa legitimidade. Ou seja, quem manda no partido não é necessariamente a única pessoa que tem a legitimidade eleitoral. E o que é que se verifica? Como há estruturas regionais, se quisermos, distritais, do Chega, essas estruturas acabam por mandar em pessoas que são eleitas a coberto da figura nacional do Chega. E há esta disparidade estranha, não é? Porque todos nós reconhecemos que qualquer destes vereadores eleitos, com exceção talvez da Câmara de São Vicente, aí a situação é um pouco diferente. Mas em relação aos vereadores que foram eleitos em maior parte dos países, do país, quase todos tiveram como razão da sua votação a figura do André Ventura. Por isso é que nos cartazes apareciam ao lado. Um ao lado do outro. Mas no fundo, quem vai mandar na orientação deles não parece ser o André Ventura. Parece ser uma estrutura regional, intermédia, que no fundo vai imiscuir-se, aqui entre aspas, na atividade dessas pessoas. E isto é naturalmente motivo de conflito. Se o André Ventura não consegue corrigir isto, a prazo não tem partido. Porque isto acaba por ser corrosivo. Eu não diria que é uma questão de epifenómeno, porque as experiências europeias não têm sido, em relação a estes partidos, epifenómenos, mas acho que a falta de uma estrutura de poder adequada à legitimidade eleitoral vai se ressentir na organização do partido, isso não tenho dúvida. E do ponto de vista ético, que era isso que eu queria também perguntar, um eleitor, ou seja, Luís Filipe Santos, cabeça de lista, obteve quase 8 mil votos nas autárquicas e agora vira a independente e concorreu com o nome do Chega. Do ponto de vista do eleitor, acha que isso é correto? Não, repare, há experiências para os dois lados. Eu conheço experiências de pessoas que passaram independentes e que depois foram eleições e ganharam. Temos um exemplo característico no país que é o Isaltino Moraes. Era um homem do PSD, foi eleito com movimento de Oeiras pelo PSD, depois entrou em discordância com o partido, por razões que todos nós sabemos, não é? Fez um movimento próprio, voltou a ganhar eleições. Portanto, aí o PSD não era tão forte quanto a personalidade dele. Mas há casos em que isso não acontece. Eu lembro-me, por exemplo, o caso do Egídio Pinto em Câmara de Loures, na Ponta de Sol, para regionalizarmos a questão. Foi muitos anos eleito presidente da Câmara da Ponta de Sol, a determinada altura entrou em dissidência com o PSD, candidatou-se por outra lista, não ganhou as eleições. Aí o PSD tem mais legitimidade do que tinha o Egídio Pinto. Portanto, há situações para todas as ruas. Nesta situação em concreto, eu acho que o Dr. Luís Filipe e o engenheiro Jorge Freitas não têm, a meu ver, legitimidade direta que resulte dos votos que têm. Têm uns votos que lhes foram dados... A questão do sistema não é de eleições uninominais. Aí valeu o cartaz. Aí valeu o cartaz. E, portanto, amanhã, se eles eventualmente se candidatassem por uma lista própria como independentes... Não teriam este número de votos. Estou a crer que não teriam este número de votos. Portanto, há aqui alguma questão ética, como colocou, que devia ter sido refletida por eles. Não é? Mas também reconheço que uma pessoa eleita não é obrigada a não ter reflexão própria e opinião própria. Não é? Portanto, há aqui um equilíbrio que tem que se fazer. Que nas assembleias parlamentares isso é muito vulgar e muito comum, mas também nas câmaras, especialmente quando há vários partidos representados nas câmaras, também acontece. Pois. E já aconteceu no Funchal. Miguel de Sousa, o que é que lhe apraz dizer sobre este episódio? Era expectável que houvesse esta dissidência de dois eleitos pelo Chega, neste caso 2 vereadores eleitos pelo Chega à Câmara do Funchal? Para mim não era expectável, nem deixava de ser, porque eu não os conheço na sua relação com o Chega e, portanto, não podia adivinhar uma coisa dessas. Agora, eu não tenho dúvidas, é que o Luís Filipe fez uma boa campanha. Ele andou ativo, ele já era uma pessoa
da política. Ele foi, acho que, presidente da Comissão Política do PSD do Livramento e ele andou muito ativo e, portanto, Do ele Imaculado, do Imaculado. Imaculado, sim, sim. do Imaculado, Livramento. É ali perto. Exato, é mais Livramento abaixo. não é freguesia. Não, sim, por enquanto. Temos aqui algum anúncio. Não, mas é para dizer que ele fez um bom trabalho, ele fez um trabalho individual. O outro, sinceramente, não acompanhei, porque não conhecia o engenheiro Jorge Freitas, não conhecia e, portanto, não tive a oportunidade de perceber. Agora o Luís Filipe, acho que é uma pessoa conhecida no marítimo e isso tudo, são coisas que não são muito agradáveis, mas pronto, são o que são. Traz sempre traz sempre alguns adeptos e alguns apoios e pessoas de relacionamentos e reconhecimento. Portanto, não me parece. Eu percebi bem os votos que eles tiveram. Esta situação é uma situação perfeitamente normal dentro de uma organização que a gente que vê de fora. Para quem vê de fora, é surrealista. Portanto, que se vai passando e como é surrealista, tudo pode acontecer e pronto, não sei se qualquer dia continuam em debandada e fica o Miguel Castro, portanto, na liderança. Muito bem, para fechar o nosso debate, recuamos aos alertas deixados pelo geólogo João Batista na entrevista que deu esta semana ao Diário. Foi inclusive um tema sugerido para analisarmos e bem neste debate da semana. Hoje que passam 16 anos desde o temporal de 20 de fevereiro, o especialista veio dizer que o risco de alivião é até maior, critica a construção em leitos de ribeiras e diz que os PDMs e as cartas de risco estão a ser ignorados devido à pressão turística e até imobiliária. Este é um tema que António Trindade tem, por norma, muito gosto em abordar e certamente terá muito a dizer sobre essa entrevista. Mas cuidado com o tempo que falta. Faltam sensivelmente 10 minutos. Fundamental, eu quero ser muito rápido nesta abordagem. E eu julgo que foram duas entrevistas interessantes, esclarecedoras e, sobretudo, levantam. Não, só as entrevistas ao João Batista e ao engenheiro João Rodrigues, que acabam por abordar, no fundo, temas que são relativamente, que se identificam uns com os outros. E aqui eu julgo que seria particularmente importante no momento onde se fala tanto de regionalização, onde se fala tanto da assunção do conceito autonómico, que haja efetivamente uma expressão na discussão dos diferentes temas. E estes temas que foram aqui referidos pelos dois entrevistados são efetivamente bem determinantes no que tem que se ter no conceito da abordagem da regionalização e no conceito de ter uma visão para uma região e não propriamente disseminada e discutida ao nível autárquico. Em primeiro lugar, porque não há efetivamente um know-how suficiente para, em 11 câmaras municipais, se poder efetivamente abordar cada um destes temas numa lógica de planos diretores municipais. Eu julgo que é da maior urgência a abordagem não só numa lógica de plano de ordenamento territorial para o tramo regional, como também das diferentes áreas no julgamento das diferentes valências, quer em termos de ordenamento de território, quer em termos de distribuição de populações, quer em termos de habitação, quer em termos de comércio, quer em termos de turismo, quer em termos de agricultura, carece efetivamente de uma visão regional sobre o tema. Nomeadamente quando está-se a falar de aluviões, eu vou tratar do problema dos aluviões numa base municipal. Quando se está a falar aqui das cartas de risco, tem que efetivamente circunscrever a uma realidade municipal. Eu julgo que a nossa dimensão
não carece efetivamente de uma abordagem muito mais profunda em termos regionais, porque os riscos efetivamente foram e bem levantados pelos entrevistados. Ricardo Vieira concorda com a visão de António Trindade? Eu não sou geólogo e, portanto, não tenho a visão dos riscos como Também eu não. os entrevistados tiveram e, portanto, Parece. não sou especialista nessa matéria. Agora, há aqui uma questão que é uma questão interessante. A meu ver, que é uma questão que se calhar mereceria fazermos só um programa sobre isso. O facto de existir regiões autónomas com poderes próprios, relativos e administrativos fortíssimos, não é? E isso não existir no continente, não há regiões administrativas, nunca se implementaram, criou esta coisa curiosa, é que nós temos um poder intermédio entre o Estado e as autarquias. No continente isso não existe. E, portanto, as autarquias aqui têm um enquadramento regional que tem uma estrutura própria, um governo próprio, uma assembleia própria. Faria sentido que alguma da redistribuição de competências feita a nível nacional para as autarquias fosse aqui equacionada. E se nós pensarmos, por exemplo, em algumas coisas que está a acontecer, por exemplo, nos resíduos, nós temos neste momento uma empresa pública, que é a ARM, que até em alguns concelhos é quem distribui a água potável nas casas e que tem a responsabilidade, por exemplo, pelo saneamento básico em muitos sítios. Nós temos problemas, por exemplo, com a eletricidade, que aqui é uma estrutura totalmente regional. A nível nacional há poderes municipais a nível de eletricidade, que aqui não há. Portanto, há aqui um conjunto de situações que talvez merecesse repensarmos isto. Mas o repensar não é só para o poder, o repensar também é para a responsabilidade. Quando a região assume, eventualmente, a responsabilidade pelos riscos geológicos, que a Madeira tem tido, historicamente, dramas profundos nessa matéria, se essa matéria for uma matéria regional, a responsabilidade passa a ser regional. Preciso termos a noção disso. E, portanto, quando se pensa nesta redistribuição de competências, não é só saber quem é que vai mandar, é quem é que vai ser responsável. E, portanto, fará pouco sentido dar às câmaras o licenciamento de obras e depois remeter a responsabilidade dos riscos geológicos para a região. É algo que aqui está em desconformidade. Tem que haver aqui uma concertação. Isto obriga a fazer uma reflexão profunda sobre os poderes públicos e a sua distribuição no espaço regional. Obriga. Não, acho que não. E esse não é um tema só regional. Não. Aliás, este é um tema, o próprio conceito de regionalização. Não ainda estou aqui. Eu sei. Já passa assim, Miguel. É fundamental que se entenda, até para não haver aquele fenómeno, aquilo que se referia no início, que é efetivamente o pequeno ciúme da realidade nacional em relação ao sucesso do que têm sido as realidades das regiões autónomas. Sim. Miguel de Sousa, eu sei que já deixou essa ressalva de que não é geólogo, mas terá certamente uma opinião sobre aquilo que é um tema que até foi sugerido por si para analisarmos esta entrevista de João Batista. Eu não sou geólogo, mas se calhar sou melhor do que isso. Tem-me querer introduzir muitos qualitativos em relação a essa matéria. E vamos começar pelo fim, posso não ter tempo e eu não posso deixar de passar isto. Eu lembro que no tempo da anterior Presidente da Câmara do Funchal, puseram-se a discutir o parque de estacionamento no colégio. Vieram dois ilustres geólogos, ou da geografia, ou de outra coisa qualquer, disseram que aquilo não podia ser, e a Presidente, a primeira coisa que fez foi garantir que já não haveria parque de estacionamento no lar do colégio. Acontece é que no mês de dezembro passado, em Roma, foi inaugurado um parque de estacionamento e uma estação de metropolitano por baixo do Coliseu e do chamado Fórum. E não caiu nada. Portanto, está tudo lá e, portanto, não houve desgraça nenhuma. E nesta coisa das entrevistas, o que a mim me perturba é, primeiro, anunciar o caos. Hoje vieram os aluviões, muito bem, vêm aí os aluviões,
e eu não posso dizer que não venham, também não quer dizer nada, porque se vêm, já está aquele disse que não vinham nada e, portanto, ninguém se preparou. Mas agora, o doutor João Rodrigues, Engenheiro. o engenheiro João Rodrigues, eu teve lá 30 anos na Câmara, em vereador do urbanismo, e teve com o doutor Miguel Albuquerque, está agora, e portanto, e parece que só agora é que haveria que fazer. Quer dizer, ele não fez, e agora diz o que se deve fazer. Mas destes, a Madeira está cheia. Deste a Madeira está cheia. Que é de gente que nos lugares não faz e depois vem anunciar o que é que deve ser feito. E eu não aceito isto, tenham paciência. É uma maneira de ser. Fica essa mensagem para fecharmos o debate da semana, que está de regresso daqui precisamente a uma semana com outro painel. Até lá, votos de bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Obrigado.